Substitutivo ao projeto de lei 89/2024. Introduz na legislação municipal inovações trazidas pela emenda constitucional número 132 e 20 de dezembro de 2023, que alterou o sistema tributário nacional, promove medidas de desjudicialização de litígios entre fisco e contribuintes e dá outras providências. Capítulo 1. Adaptações da legislação municipal à reforma tributária. Seção 1. Contribuição para custeio do Serviço de Iluminação Pública COSIP. Artigo 1º. Os artigos 1º e 8º da Lei 13.479, de 30 de dezembro de 2002, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Parágrafo único. A contribuição prevista no caput deste artigo compreende a iluminação de vias, logradouros e demais bens públicos e a instalação, manutenção, melhoramento e expansão da rede de iluminação pública, além de outras atividades, a estas correlatas, bem como alcança a instalação, manutenção, melhoramento e custeio dos sistemas de monitoramento de segurança e preservação de logadouros públicos. Artigo 8º. O montante arrecadado com a COSIP será destinado ao fundo especial, vinculado às finalidades definidas no parágrafo único do artigo 1º desta lei, conforme o regulamento a ser expedido pelo Poder Executivo no prazo de 90 dias. Parágrafo único. O Poder Executivo fica obrigado a encaminhar à Câmara Municipal de São Paulo o programa de gastos e investimentos e balancete anual do fundo especial criado nos termos do caput deste artigo. Seção 2. Da fixação de alíquotas do ISS. O artigo 2º. O Poder Executivo fixará alíquotas de imposto sobre serviços de qualquer natureza e ISS que vigerão entre os exercícios de 2029 a 2032, na forma prevista no artigo 128 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, incluído pela Emenda Constitucional número 132, de 20 de dezembro de 2023, com base nas alíquotas de imposto vigentes em 31 de dezembro de 2028, bem como indicará a redução proporcional dos benefícios e incentivos fiscais e financeiros aplicáveis aos referidos exercícios. Parágrafo único. O Poder Executivo publicará por decreto anualmente a alíquota em vigor nos respectivos exercícios de 29 a 32, de 2029 a 2032, a ser calculado nos termos caput deste artigo, a fim de garantir a mais ampla publicidade e transparência quanto ao efetivo valor vigente da alíquota. Seção 3. Ações para incremento da receita média e conformidade tributária. Artigo 3º. A Lei 17.719, de 26 de novembro de 2021, passa a vigorar com a nova redação e seus artigos 34 e 36 e acrescidas do artigo 34A e 34B na seguinte conformidade. Artigo 34, parágrafo 1º, inciso 6. Reembolso e indenização dos servidores em exercício da Secretaria Municipal de Fazenda nas condições estabelecidas pela legislação municipal em vigor para atendimento às necessidades inerentes às atividades da administração tributária e da administração fazendária, inclusive pagamento de verbas indenizatórias por meio de auxílio transporte, ressarcimento de atividades, ações e iniciativas extraordinárias no âmbito dos programas de conformidade e autorregularização fiscais, não remunerados nos termos da Lei 8.645, de 21 de novembro de 1997 e posteriores aos membros do quadro pessoal da administração tributária QPAT, na forma de condições, nos valores a serem definidos pelo Conselho Gestor, que trata o artigo 35 desta lei, e observadas as disponibilidades financeiras do referido fundo. 8. Despesas relativas ao aperfeiçoamento e modernização das ações e arrecadação, bem como a manutenção e a gestão administrativa e operacional da Secretaria Municipal da Fazenda, não discriminadas no inciso 1 e 7, inclusive aquelas referentes ao planejamento, direção, execução e controle de programas de conformidade e autorregularização fiscais. Artigo 34. A. Os recursos do FEMATF poderão ser utilizados ainda para o financiamento de ações e programas visando o incremento da receita média previstas no artigo 131 e 132 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, introduzidos pela Emenda Constitucional número 132, de 20 de dezembro de 2023, bem como de programas de conformidade e autorregularização fiscais desenvolvidos pela Secretaria Municipal da Fazenda. Artigo 34b. A partir do dia 1º de janeiro de 2025, o FEMATF poderá ser utilizado como fonte de recursos para cumprimento do dispositivo do artigo 114 da Lei 17.841, de 19 de agosto de 2022, aos membros do quadro pessoal de administração tributária QPAT, na forma e condições e nos valores a serem definidos pelo Conselho Gestor, de que trata o artigo 35 dessa lei, e observadas as disponibilidades financeiras do referido fundo. Parágrafo 1º. A concessão do benefício que traz o caput de integrantes do QPAT corresponderá ao auxílio pecuniário nos indicados no parágrafo 2º deste artigo, dispendido com plano e seguro de assistência à saúde suplementar na condição de titular ou beneficiário, bem como reembolso com os limites individuais segmentados por faixas etárias
e global por integrantes do QPAT, conforme definido pelo Conselho Gestor. Parágrafo 2º. Serão beneficiários do auxílio de que trata deste artigo: 1. Na condição de titulares e integrantes ativos do QPAT, inclusive os afastados ou em forma de licença, desde que remunerados. E 2. Na condição de dependentes, aqueles elencados no inciso 2 do artigo 7º da Lei 16.936, de 11 de junho de 2018, relativamente aos beneficiários referidos no inciso 1º deste parágrafo. Parágrafo 3º. O benefício trata deste artigo: 1. De caráter indenizatório, não se sujeito à incidência de imposto de renda e não compor do salário contribuição de qualquer contribuição de natureza previdenciária, e tampouco será considerada para fins de cálculo adicional de férias ou 13º salário. 2. É específico e alcance limitado ao inciso indicados no parágrafo 2º, substituído por uma vez implementado qualquer outro ou semelhante de natureza concedido aos referidos beneficiários pela administração municipal, não se aplicando o exposto no parágrafo 1º e parágrafo 2º do artigo 114 da Lei 17.841 de 2022, será objeto de regulamentação específica pelo Conselho Gestor. 3. Não será acumulável e, na hipótese de cessão do servidor para entidade de administração direta ou indireta em qualquer ente que disponibilize benefício de natureza semelhante, suspenderá-se a percepção enquanto perdurar a cessão, garantindo ao servidor cedido o direito de opção. Artigo 3º. 125%, 125 milésimos por cento do produto de arrecadação dos impostos de competência do município, inclusive os valores arrecadados ou recebidos pelo município em decorrência das disposições do artigo 156-A da Constituição Federal e artigo 124 e 132 do ato das disposições constitucionais transitórias. Capítulo 2. Outras alterações na legislação tributária municipal. Seção 1. Conselho Municipal de Tributos, CMT. O artigo 4º. O artigo 41 da Lei 14.107, de 12 de dezembro de 2005, passa a vigorar, acrescido no parágrafo 3º, com a seguinte redação. Artigo 41. Parágrafo 3º. Os recursos poderão adotar rito sumário e simplificado de julgamento, conforme dispuser o regimento interno. Artigo 5º. O artigo 71 da Lei 14.107, de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 71. Os conselheiros representantes dos contribuintes perceberão uma gratificação correspondente a 0,25, ou melhor, a 25% da referência CA2 por sessão a que comparecerem, até no máximo de 4 por mês. Seção 2. Domicílio eletrônico do cidadão paulistano, DEC. Artigo 6º. O caput do artigo 41 da Lei 15.406, de 8 de julho de 2011, passa a vigorar acrescido do inciso 6, com a seguinte redação. Artigo 41. 6. Os leiloeiros. Capítulo 3. Medidas de desjudicialização e promoção da segurança jurídica na relação entre fisco e contribuintes. Seção 1. Taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, SELIC. Artigo 7º. Os artigos 20 e 40 da Lei 6.989, de 29 de dezembro de 1966, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 20. 2. Juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, SELIC, acumulada mensalmente e incidente uma única vez a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento, aplicando-se o percentual de 1% ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado. Parágrafo 2º. Os juros incidirão sobre o valor integral do crédito tributário, assim considerado o imposto, devido a acrescido eventual multa lançada de ofício. Artigo 40. 2. Juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação do SELIC, acumulada mensalmente à incidência de uma única vez, a partir do primeiro dia do mês subsequente e do vencimento, aplicando-se 1% ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado. Parágrafo 2º. Os juros incidirão sobre o valor integral do crédito tributário, assim considerado o imposto devido acrescido de eventual multa lançada de ofício. Artigo 8º. O artigo 16º da Lei 11.154, de 30 de dezembro de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 16. 3. Juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, SELIC, acumulada mensalmente em incidência de uma única vez, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento, aplicando-se 1% no mês em que o pagamento estiver sendo efetuado. Parágrafo 1º. Os juros incidirão sobre o valor integral do crédito tributário, assim considerando o imposto devido a acrescido eventual multa lançada de ofício. Parágrafo 2º. Quanto apurado na fiscalização, o recolhimento do imposto feito em atraso, sem a multa moratória, será contribuinte notificado a pagar dentro do prazo de 10 dias, razão de 30% do valor do imposto devido ao acrescido dos juros referidos no inciso 3 do caput deste artigo.
Aí, eu leio então, cara, nós não temos... 2. Os juros equivalentes à taxa federal do Sistema Especial de Liquidação de Custódia Selic acumulada mensalmente incidente de uma única vez a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencido, aplicando-se 1% ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado. Parágrafo segundo. Os juros incidirão sobre o valor integral dos créditos tributários, assim considerado o imposto devido acrescido de eventual multa lançada de ofício. O artigo 8º, o artigo 16º da Lei 11.154, de 30 de dezembro de 91, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 16º. 3. Juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia Selic, acumulada mensalmente e incidente uma única vez, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento, aplicando 1% no mês em que o pagamento estiver sendo efetuado. Parágrafo 1º. Os juros incidirão sobre o valor integral do crédito tributário, assim considerado o imposto devido acrescido de eventual multa lançada de ofício. Parágrafo 2º. Quanto apurado pela fiscalização, o recolhimento do imposto feito com atraso, sem multa moratória, será o contribuinte notificado e pagar dentro do prazo de 10 dias, razão de 30% do valor do imposto devido acrescido dos juros referidos do inciso 3º do caput deste artigo. Artigo 9º. Artigo 21 da Lei 13.476, de 30 de dezembro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 21. Sobre o crédito tributário não pago no vencimento, nele incluirá eventual multa lançada de ofício, incidirão juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia, acumulada mensalmente, incidente uma única vez a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencido, aplicando-se 1% no mês em que o pagamento estiver sendo efetuado. Artigo 10. O artigo 23 e 24 da Lei 13.477, de 30 de dezembro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 23, inciso 3. Em qualquer caso, juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação em Custódia Selic, acumulada mensalmente, incidirão uma única vez a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencido, aplicando-se 1% no mês em que o pagamento estiver sendo efetuado. Artigo 24. Os juros incidirão sobre o valor integral do crédito tributário, assim considerado o imposto devido acrescido de eventual multa lançada de ofício. Artigo 11º. Os artigos 101, 103, 104, e 105 da Lei 13.478, de 30 de dezembro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 103, inciso 4. Juros equivalentes à taxa referencial do Selic, acumulada mensalmente incidente uma única vez a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencido, aplicando-se 1% ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado. Artigo 104. 2. Juros equivalentes à taxa Selic, acumulada mensalmente incidente uma única vez a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencido, aplicando-se 1% no mês em que o pagamento estiver sendo efetuado. Artigo 105. Os juros incidirão sobre o valor integral do crédito tributário, assim considerado o imposto devido acrescido de eventual multa lançada de ofício. Artigo 12º. Artigo 13 da Lei 10.212, de 11 de dezembro de 1986, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 13. 2. Juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia Selic, acumulada mensalmente incidente uma única vez a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencido, aplicando-se 1% ao mês em que o pagamento estava sendo efetuado. Para o primeiro, os juros incidirão sobre o valor integral do crédito tributário, assim considerado o imposto devido acrescido de eventual multa lançada de ofício. Artigo 13º. O artigo 4º da Lei 14.125, de 29 de dezembro de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º, parágrafo 1º, inciso 2º. Juros equivalentes à taxa Selic, acumuladas mensalmente, se dirão uma única vez a partir do primeiro dia do mês subsequente, aplicando-se 1% ao mês em que o pagamento está sendo efetuado. Parágrafo 2º. Acrescido o que se refere ao inciso 1 do parágrafo 1º deste artigo, será calculado a partir do primeiro dia subsequente ao vencimento do prazo previsto para o repasse da contribuição até o dia em que ocorrer o efetivo repasse. Parágrafo 5º. Em caso de pagamento de atraso de fatura de consumo de energia elétrica, a concessionária deverá corrigir o valor da contribuição, aplicando-se os juros descritos no inciso 1, parágrafo 1º deste artigo. Artigo 14º. A Lei 10.734, de 30 de julho de 1989, passa a vigorar com a seguinte redação em seus artigos 1º e 2º, acrescida do artigo 1A, da seguinte forma. Artigo 1º. Os débitos
para com a fazenda municipal de qualquer natureza, inclusive tributários, até 31 de dezembro de 2024, constituídos ou não, acrescidos ou não, quando não pagos até a data do vencimento ou pagos a menor, serão calculados e atualizados monetariamente pela variação do índice de preço do consumidor IPCA apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, observando o seguinte. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo, quando os juros moratórios e atualização monetária se aplica aos débitos de natureza tributária, constituídos ou não, inscritos ou não, quando não pagos a menor até a data do vencimento de 31 de dezembro de 2024, aplicando-se a tais débitos respectivos a partir do dia 1º de janeiro de 2025, o disposto no artigo 1º-A desta lei. Parágrafo 1º. Artigo 1A. A partir do dia 1º de janeiro de 2025, os débitos para com a fazenda de natureza tributária, constituídos ou não, inscritos ou não, não pagos ou pagos a menor até a data do vencimento, sujeito à incidência de juros equivalentes à taxa Selic, acumulada mensalmente incidente uma única vez a partir do 1º dia do mês subsequente ao vencido, aplicando-se o 1% ao mês de que o pagamento esteja sendo efetuado. Para o primeiro, os juros incidirão sobre o valor integral do crédito tributário, assim considerado o imposto devido acrescido de eventual multa lançada de ofício. Parágrafo segundo, na hipótese dos tributos pagos em atraso espontaneamente, tornar-se o valor do débito sem o acréscimo da multa de mora de 0,33% ao dia e sobre ele aplicar-se a taxa Selic acumulada mensalmente a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento, no prazo de até o mês anterior ao do pagamento ou de 1% e de 1% do mês de pagamento. Parágrafo 2º. O disposto nesse artigo aplica-se a partir do dia 1º de janeiro de 2025 a todos os débitos de natureza tributária da Fazenda, bem como os indébitos da mesma natureza, sobrepondo-se nas lacunas ou naquilo que for incompatível a qualquer regra de computo de juros moratórios ou de atualização monetária prevista em leis municipais gerais ou específicas, independente da data da sua entrada em vigor, exceto na hipótese de exceção expressa na respectiva lei. Artigo 2º. A atuação estabelecida na forma do artigo 1º e 1º-A desta lei aplicar-se-á inclusive aos débitos cuja cobrança seja suspensa por meio administrativa judicial, salvo se o interessado houver depositado em moeda a importância questionada. Seção 2. Base de cálculo dos planos de saúde. Artigo 15º. O parágrafo 11º do artigo 14 da Lei 13.701, de 24 de dezembro de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 14º, parágrafo 11º. Relativamente à prestação dos serviços em que se refere os subitens 4.22 e 4.23, a lista do caput do artigo 1º, o imposto será calculado sobre a diferença entre os valores cobrados e os repasses em decorrência desses planos aos prestadores de serviços descritos no item 4 da lista do caput do artigo 1º. Seção 3. Programa de Parcelamento Incentivado PPI 2024. Fica instituído o Programa de Parcelamento Incentivado 2024, PPI 2024, destinado a promover a regularização dos débitos referidos nesta lei, decorrentes de créditos tributários e não tributários, constituídos ou não, inclusive os inscritos em dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, em razão de fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2023. Parágrafo 1º. Os créditos tributários referentes às multas por descumprimento de obrigação acessória somente poderão ser incluídos no PPI 2024 caso tenham sido lançados até 31 de dezembro de 2023. Parágrafo 2º. A exceção do quanto previsto no parágrafo 3º deste artigo, não poderá ser incluído no PPI de 2024 os débitos. 1. Referentes a obrigações de natureza contratual. 2. Referentes a infrações à legislação ambiental. 3. Referentes ao Sistema Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições Simples Nacionais, que se trata da Lei Complementar Federal 123 de dezembro de 14 de dezembro de 2006. E 4. Incluídos em transação celebrada com a Procuradoria-Geral do Município. Parágrafo 3º. Poderão ser transferidos para o PPI 2024 os débitos tributários remanescentes em parcelamentos anteriores, celebrados na conformidade do artigo 1º da Lei 14.256, de dezembro de 2006, e o artigo 1º da Lei 16.240, de 22 de julho de 2015. Parágrafo 4º.
os débitos decorrentes de parcelamentos rompidos no âmbito dos programas de parcelamento incentivados anteriores à edição desta lei poderão ser incluídos no PPI 2024 e serão consolidados na forma do artigo 19º. Parágrafo 5º. O PPI 2024 será administrado pela Secretaria Municipal de Fazenda, ouvida a Procuradoria-Geral do Município, sempre que necessário e observado o dispositivo do regulamento. Artigo 17º. O ingresso do PPI 2024 dar-se-á por opção. É o artigo 16º, parágrafo 4º. 16, 4º. Artigo 17º. O ingresso no PPI 2024 dar-se-á por opção do sujeito passivo mediante requerimento conforme dispuser o regulamento. Para o primeiro, os créditos tributários e não tributários incluídos no PPI 2024 serão consolidados tendo por base a data da formalização do pedido de ingresso. Parágrafo 2º. Poderão ser incluídos os créditos tributários e não tributários contidos até a data da formalização do pedido de ingresso, observando o dispositivo no artigo 16º. Parágrafo 3º. Os créditos tributários e não tributários ainda não constituídos e incluídos por opção do sujeito passivo, serão declarados na data da formalização do pedido de ingresso, observando o dispositivo no artigo 16º. Parágrafo 4º. O ingresso impõe como contrapartida do sujeito passivo, pessoa jurídica, a autorização de débito automático das parcelas em conta corrente, mantida em instituição bancária cadastrada pelo município, excetuada a modalidade prevista no parágrafo 11º deste artigo. 5. Excepcionalmente, no caso de sujeitos passivos que não mantenham justificadamente conta corrente em instituição bancária cadastrada pelo município, a Secretaria Municipal da Fazenda poderá afastar-se à exigência do parágrafo 4º deste artigo. Parágrafo 6º. Quando o sujeito passivo interessado em aderir ao PPI for pessoa física, poderá ser exigida a autorização de débito automática do valor correspondente às parcelas subsequentes da primeira em conta corrente, mantendo a instituição financeira previamente cadastrada pelo município. Parágrafo 7º. Ressalvado o dispositivo no parágrafo 8º deste artigo, a formalização do pedido de ingresso do PPI 2024 poderá ser efetuada até o último dia útil do mês subsequente à publicação do regulamento desta lei. Parágrafo 8º. Na hipótese de inclusão de débitos tributários remanescentes de parcelamentos ainda em andamento e que se refere no parágrafo 3º do artigo 16º desta lei, a pedido de transferência deverá ser efetuado até o último dia da primeira quinzena do segundo mês subsequente à publicação do regulamento desta lei. Parágrafo 9º. O Poder Executivo poderá reabrir até o final do exercício de 2024, mediante decreto, prazo para formalização do pedido de ingresso ao programa. Parágrafo 10. Parágrafo 10º. Será também a contrapartida a ser observada pelo sujeito passivo, pessoa física, a manutenção de sua sede no município de São Paulo enquanto o parcelamento estiver em vigor. Parágrafo 11º. A administração tributária poderá enviar o sujeito passivo, conforme dispuser o regulamento, correspondência que contenha os débitos tributários consolidados, tendo por base a data da publicação do regulamento, com opções e descontos previstos no artigo 20 desta lei. Artigo 18º. A formalização do pedido de ingresso do PPI implica no reconhecimento dos débitos nele incluídos, ficando condicionada à contrapartida de desistência de eventuais ações ou embargos à execução fiscal, com renúncia ao direito sobre a qual se fundam nos autos judiciais respectivos e na desistência de eventuais impugnações, defesas e recursos interpostos no âmbito administrativo, além da comprovação do recolhimento de ônus da sucumbência porventura devidos, conforme dispuser o regulamento. Parágrafo 1º. Verificando-se a hipótese de desistência dos embargos à execução fiscal, o devedor concordará com a suspensão do processo de execução pelo prazo do parcelamento a que se abrigou, obedecendo ao estabelecido no artigo 922 do Código de Processo Civil. Parágrafo 2º. No caso do parágrafo 1º desse artigo, liquidado o parcelamento nos termos dessa lei, o município informará o fato ao juízo da execução fiscal e requererá a sua extinção com fundamento no artigo 924, inciso 2 do Código de Processo Civil. Parágrafo 3º. Os depósitos judiciais efetivamente em garantia do juízo somente poderão ser levantados para o pagamento de débito, calculado na conformidade do artigo 19 e 20 desta lei, permanecendo no programa o saldo do débito que eventualmente remanescer nos termos do regulamento. Artigo 19º.
Sobre os débitos a serem incluídos no PPI 2024, incidirão a atualização monetária de juros de mora até a data da formalização do pedido de ingresso, nos termos da legislação aplicável. Parágrafo 1º. Para os débitos inscritos em dívida, incidirão também custas, despesas processuais e honorários advocatícios devidos em razão do procedimento de cobrança da dívida ativa, nos termos da legislação aplicável. Parágrafo 2º. Para fins de consolidação do débito, será considerado integralmente vencido até a data da primeira prestação ou da parcela única não paga. Parágrafo 3º, no caso de pagamento parcelado, o valor da verba honorária a que se refere o parágrafo 1º deste artigo deverá ser recolhido em idêntico número de parcelas e corrigidos pelos mesmos índices do débito consolidado, incluído no programa PPI 2024. Artigo 20. Sobre os débitos consolidados na forma do artigo 19º, serão concedidos descontos diferenciados na seguinte conformidade. 1. Relativamente ao débito tributário. A. Redução de 95% do valor dos juros de mora e de 95% da multa na hipótese de pagamento em parcela A única. B. Redução do 65% do valor dos juros de mora e de 55% da multa na hipótese de pagamento em até 60 parcelas. C. Redução de 45% do valor dos juros de mora e de 35% da multa na hipótese de pagamento em 61 e a 120 parcelas. 2. Relativamente a débito e crédito não tributário. A. Redução de 95% dos valores dos encargos moratórios incidentes sobre o débito principal na hipótese de pagamento de parcela única. B. Redução de 65% do valor dos encargos moratórios incidentes sobre o débito principal na hipótese de pagamento em até 60 parcelas. C. Redução de 45% do valor dos encargos moratórios incidentes sobre o principal na hipótese de pagamento em 61 a 120 parcelas. Parágrafo único. Entende-se por multa, para os fins do inciso 1º deste artigo, as penalidades pecuniárias de natureza moratória ou punitiva, devidas pelo não recolhimento do tributo, bem como aquelas impostas em razão do descumprimento ou cumprimento a destempo de obrigação tributária acessória, nos termos do parágrafo 3º do artigo 113 do Código Tributário Nacional. O artigo 21. O montante que resultar dos descontos concedidos na forma do artigo 20 desta lei ficará automaticamente quitado, com a consequente extinção da dívida e ele representada, para todos os fins e efeitos de direito em proveito do devedor, no caso de liquidação do débito consolidado incluído no PPI 2024. Artigo 22. O sujeito passivo poderá proceder ao pagamento do débito consolidado incluído no PPI 2024 com os descontos concedidos na conformidade do artigo 20. 1. Em parcela única ou 2. Em até 120 parcelas mensais iguais e sucessivas, na hipótese que o valor de cada parcela por ocasião do pagamento será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do sistema Selic, acumulada mensalmente calculada a partir do mês subsequente e da formalização até o mês anterior do pagamento e de 1% relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado. Parágrafo 1º. Nenhuma parcela poderá ser inferior a R$ 50, R$ 50 para as pessoas físicas e R$ 300 para as pessoas jurídicas. Parágrafo 2º. Em caso de pagamento parcelado, o valor das custas devidas ao Estado deverá ser recolhido integralmente, juntamente com a primeira parcela. Artigo 23. O vencimento da primeira parcela ou da parcela única dar-se-á no último dia útil da quinzena subsequente à formalização do pedido de ingresso PPI 2024 e das demais no último dia útil dos meses subsequentes. Parágrafo 1º. O pagamento da parcela fora do prazo implicará cobrança de multa moratória de 0,33 centésimos% por dia de atraso sobre o valor da parcela devida não paga até o limite de 20%, acrescido de juros equivalente à taxa Selic. Parágrafo 2º. As parcelas poderão ser pagas antecipadamente, observando sempre a ordem decrescente de seus prazos de vencimento, não se alterando, nesse caso, nenhuma condição original de pagamento. Artigo 24. O ingresso do PPI de 2024 impõe ao sujeito passivo a aceitação plena e irretratável de todas as condições e contrapartidas estabelecidas nesta lei, e constitui confissão irrevogável e irretratável da dívida relativa aos débitos nele incluídos, com reconhecimento expresso da certeza e liquidez do crédito correspondente, produzido os efeitos previstos no artigo 174, parágrafo único, inciso 4 do Código Tributário Nacional e no artigo 202, inciso 6
do Código Civil. Parágrafo 1º. A homologação de ingresso ao PPI dar-se-á no momento do pagamento da parcela única ou da primeira parcela. Parágrafo 2º. O não pagamento da parcela única ou da primeira parcela em até 60 dias do seu vencimento implicará o cancelamento do parcelamento sem prejuízo dos efeitos da formalização previsto no artigo 18º. Artigo 25. O sujeito passivo será excluído do PPI de 2024 sem notificação prévia diante da ocorrência de uma das seguintes hipóteses. 1. Inobservância de qualquer das exigências ou contrapartidas estabelecidas nesta lei. 2. Estar inadimplente por mais de 90 dias com o pagamento de 3 parcelas consecutivas ou não observados o dispositivo para o primeiro deste artigo. 3. Estar inadimplente por mais de 90 dias com o pagamento de qualquer parcela contados a partir do primeiro dia útil após a data do vencimento da última parcela, observando o dispositivo para o primeiro deste artigo. 4. Estar inadimplente há mais de 90 dias com o pagamento de eventual saldo residual de parcelamento contados a partir do primeiro dia útil após a data do vencimento desse saldo, observado o dispositivo para o primeiro deste artigo. 5. Não comprovação perante a administração tributária da desistência do que trata o artigo 18º desta lei no prazo de 60 dias contados da data da homologação do ingresso do programa. 6. Declaração de falência ou extinção pela liquidação da pessoa jurídica. 7. Cisão da pessoa jurídica, exceto a sociedade nova oriunda da cisão ou daquelas que incorporar a parte do patrimônio ou assumir solidariamente com a cindida as obrigações do PPI 2024. 8. Mudança da sede da pessoa jurídica fora do município de São Paulo durante o período em que o parcelamento estiver em vigor. Para o primeiro, ocorrendo uma das hipóteses previstas no inciso 2, 3 e 4 do caput deste artigo, o sujeito passivo não será excluído do PPI, se o saldo devedor remanescente for integralmente pago até o último dia útil do mês subsequente à ocorrência de qualquer uma dessas hipóteses. Parágrafo 2º. A exclusão do PPI 2024 implicará na perda de todos os benefícios desta lei, acarretando a exigibilidade dos débitos originais, como acrescidos previstos na legislação municipal, descontados os valores pagos e a imediata inscrição dos valores remanescentes na dívida ativa, ajuizada ou em prosseguimento do execução fiscal. Efetivação de protesto judicial do título executivo, a adoção de todas as demais medidas legais de cobrança do crédito colocados à disposição do município credor. Parágrafo 3º. O PPI 2024 não configurará a inovação prevista no artigo 360, inciso 1 do Código Civil. Artigo 26. Não será restituída em todo ou em parte, com fundamento das disposições desta lei, qualquer importância recolhidas anteriormente ao início da sua vigência, exceto no caso de reconhecimento administrativo ou de judicial de ilegalidade ou de inconstitucionalidade da exigência fiscal que deu causa ao referido pagamento e que somente foram declaradas supervenientes. Capítulo 5. Capítulo 4. Contra garantias em operação de crédito para financiamento de projetos e investimentos. Artigo 27. O parágrafo 2º do artigo 18º da Lei 16.757, de 14 de novembro de 2017, passa a vigorar a seguinte redação. Artigo 18º. Parágrafo 2º. As contragarantias em que se refere o parágrafo 1º deste artigo compreendem os direitos e créditos relativos resultantes das partições tributárias constitucionais previstas no artigo 158 e 159, inciso 1, alíneas B, D, E e F, complementadas pelas receitas próprias do município, previstas no artigo 156, todos da Constituição Federal, nos termos do parágrafo 4º do seu artigo 167, sem prejuízo de outras modalidades de contragarantias que venham a ser admitidas em direitos para a finalidade prevista no parágrafo 1º. Artigo 28. O parágrafo único do artigo 5º da Lei 16.985, de 27 de dezembro de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º. Parágrafo único. Para a obtenção de garantias da União, fica o Poder Executivo autorizado a prestar conta a garantias do Tesouro Nacional representadas pelos direitos previstas no artigo 159 e 158, alíneas B, D, E e F, complementadas pelas receitas próprias do município, previstas no artigo 156, todos da Constituição Federal, nos termos do parágrafo 4º do inciso do seu artigo 167, sem prejuízo de outras modalidades e contrapartidas que venham a ser admitidas no direito para a finalidade prevista no parágrafo 1º. Artigo 29. O parágrafo único do artigo 5º da Lei 17.254, de 26 de dezembro de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º. Parágrafo único. Para a obtenção de garantias da União, fica o Poder Executivo autorizado a prestar contragarantias ao Tesouro Nacional, representadas pelos direitos e créditos relativos e resultantes das respectivas
repartições tributárias constitucionais previstas no artigo 158 e 159, inciso 1, alíneas B, D, E e F, complementados pelas receitas próprias do município, previstas no artigo 156, todos da Constituição Federal, nos termos do parágrafo 4º do seu artigo 167, sem prejuízo da modalidade de contragarantias que venham a ser admitidas em direito para finalidade prevista no parágrafo 1º. Artigo 30. O parágrafo único do artigo 21 da Lei 17.557, de 26 de maio de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 21, parágrafo único. Para a obtenção das garantias da União, fica o Poder Executivo autorizado a prestar contra garantias do Tesouro Nacional representados pelos direitos relativos e créditos resultantes das repartições tributárias constitucionais previstas no artigo 159, 158 e 159, inciso 1, alíneas B, D, E e F, complementados pelas receitas próprias do município previstas no artigo 156, todos da Constituição Federal, nos termos do parágrafo 4º do seu inciso do seu artigo 167, sem prejuízo de outras modalidades e contra garantias que venham a ser admitidas em direito para a finalidade prevista no parágrafo 1º. Capítulo 5. Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e seu Conselho Gestor. Artigo 31. Parágrafo 3º. O capítulo do artigo 1º do artigo 6º da Lei 16.651, de 16 de maio de 2017, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º, parágrafo 3º, serão convidados para a reunião do CMDP, que tem por objetivo analisar a destinação de recursos provenientes à desestatização, os secretários municipais de saúde, educação, segurança urbana, habitação, transporte, assistência social, desenvolvimento, esportes, cultura e verde e meio ambiente. Artigo 6º. Os recursos do Fundo Municipal de Desestatização serão destinados pelo CMDP para investimento nas áreas de saúde, educação, segurança, habitação, transporte, mobilidade urbana, assistência social, esporte, cultura, meio ambiente e investimento nos campos de atuação das subprefeituras. Capítulo 6. Qualificação das organizações sociais. Artigo 32. O caput do artigo 1º da Lei do artigo 7A da Lei 14.132, de 24 de janeiro de 2006, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. O Poder Executivo poderá qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos cujas atividades sejam dirigidas na área de saúde, educação, de cultura, esportes, de recreação, de assistência social, meio ambiente, promoção de investimentos, competitividade e desenvolvimento de atendimento à promoção de direitos das pessoas com deficiência atendidos aos requisitos dessa lei. Artigo 7A, parágrafo 1º, inciso 3. No caso de atividade relacionada à área de atendimento e promoção dos direitos das pessoas com deficiência. A. 2 membros da sociedade civil escolhidos entre os membros do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência ou pelo prefeito. 2 membros indicados pela Câmara Municipal de São Paulo e 4 membros indicados pelo Poder Executivo com notória capacidade e adequação e qualificação. Capítulo 7. Disposições gerais e finais. Com efeitos a partir do exercício de 2025, ano base 2024, o artigo 18º da Lei 8.645, de 1977, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 18º, parágrafo 3º, inciso 9. No mesmo ato em que for dada publicidade aos indicadores referidos no inciso 5 desse parágrafo, o valor da referência tributária limite VRTL será obtido pela multiplicação do VRT vigente pelo fator FT com valor mínimo igual a 1, apurado na fórmula FT igual parêntese IEAP, parêntese T menos I, 1, parênteses barra, parênteses T, 2, vezes 1,15 mais 1 FII, onde FII é o fator incremental de incentivo, produto da divisão da receita de programas ordinários e extraordinários de parcelamento administrativo incentivado pela receita corrente referente ao exercício. T1, corrigido ao mês até 31 de dezembro daquele exercício pelo IPCA ou outro índice que venha a substituí-lo, sendo que o produto do resultado do FII não poderá ser superior à variação do IPCA no exercício anterior. Parágrafo 8º. Os indicadores de efetividade dos valores de arrecadação, especificamente nos incisos 5, 6, 7 do parágrafo 3º desse artigo, não incluem a arrecadação decorrente de adesões e programas ordinários ou extraordinários de parcelamento administrativo ou incentivado. Artigo 14º. Até que se alcance a data prevista no inciso 2 do artigo 37 dessa lei, os créditos tributários constituídos ou a constituir, escritos ou não, continuarão a ser regidos pelas regras de atualização monetária e juros moratórios vigentes até a tal data, e somente a partir dela pela Selic. Artigo 35. Os tributos sobre cujos créditos não recolhidos ou recolhidos menor taxa de incidência
referencial pelo sistema Selic, sujeitos-se nos casos de restituição à incidência da mesma taxa, acumulada mensalmente e incidente uma única vez, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do pagamento indevido ou a maior, aplicando-se 1% em que a restituição for efetuada. Artigo 36. Ficam revogados: 1. O inciso 3º do artigo 20 do inciso 3º do artigo 40, ambos da Lei 6.989 de 1966. Artigo 2. O parágrafo 1º do artigo 1º do artigo 24 da Lei 13.477 de 2002. 3. O inciso 3 do artigo 13º da Lei 10.212 de 1986. 4. O parágrafo 6º do artigo 52 da Lei 16.642, de 9 de maio de 2017. 5. Os artigos 27 e 28 da Lei 7.047, de 6 de setembro de 1967. 6. O artigo 5º da Lei 10.505, de 4 de maio de 1988. Artigo 37. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos: 1. Relativamente à nova redação do artigo 36 da Lei 17.719 de 2021, a partir de 1º de janeiro de 2025. 2. Relativamente aos artigos 35 e 36 e a seção 1 do capítulo 3, a partir do 1º de janeiro de 2025. 3. Quanto aos dispositivos do PPI 2024, a partir da sua regulamentação. 4. Relativamente ao artigo 14 da Lei 13.701 de 2023, no segundo mês após a publicação desta lei. Lido o substitutivo, senhor presidente.